é uma pequena comunidade agrícola no interior do Zimbábue. Agora o foco da pesquisa ufológica porque os avistamentos estão na ordem do dia nessa parte da África. O número de avistamentos aumentou. Chegou a um ponto que não passa um dia sem que não haja um avistamento. Pelo menos metade dos avistamentos que temos são genuínos. O resto deveria ser atribuído a meteoritos, fenômenos naturais, esse tipo de coisa, mas metade dos informes são, sem dúvida, genuínos. Esta série de atividades de OVNIs começou com um encontro que ocorreu nesse campo próximo à escola primária de Rua. Em setembro de 1994, 72 alunos contaram que um OVNI pousou e que eles viram seres alienígenas saírem da nave espacial. Tudo que eu vi foi uma luz prateada, assim, desse jeito. Eu vi as naves. Eu vi que a maior estava circulando a outra nave menor. Eu vi sim. Eu juro que eu vi. Eu vi quando eles estavam parados e também vi desaparecerem. Subiram mais ou menos 1 metro do chão e depois desapareceram. Nós procuramos os professores e queríamos contar para eles o que aconteceu, mas aí eles disseram que não era nada. Mas as crianças começaram a fazer desenhos, a criar com lápis coloridos o retrato perturbador de um contato extraterrestre. Não era humano mesmo. Ele tinha uma cabeça grande, grandes olhos pretos e usava uma roupa toda preta. Os olhos dele vinham até aqui e ele era meio engraçado. E as crianças contaram que esses olhos transmitiam uma mensagem telepática, um apavorante aviso sobre a destruição da Terra. Eu acho que eles estavam tentando nos dizer alguma coisa que vai acontecer, mas às vezes as pessoas não acreditam neles. Eles queriam mostrar alguma coisa pra gente. Gostaria de dar as boas-vindas a Cynthia Hyde, da África. Muito obrigado. Ninguém conhece melhor a história do avistamento de Rua do que a pesquisadora Cynthia Hyde. Em um recente congresso internacional sobre OVNIs, Hyde fascinou os ufólogos com as histórias das crianças de Rua. Eu acredito. Acredito que viram o que dizem ter visto. Pequenos detalhes que vi nos desenhos e que são incríveis. Hyde é uma respeitada jornalista africana que cobriu o encontro de Rua para a BBC. O que ela acha mais convincente é o fato de que nenhuma das 62 crianças mudou sua versão do que aconteceu desde que o evento ocorreu em 1994, apesar da rígida punição da comunidade para a mentira. Eu posso dizer uma coisa. Elas têm medo do diretor da escola. Não há dúvida quanto a isso. Ele é uma pessoa que bate com vara nas crianças desobedientes. Dizem que ele acredita em disciplina e chegou a dizer: não acredito nessas coisas, mas posso garantir uma coisa. As crianças nunca mentiriam para mim. Mas nem todos na escola de Rua acreditam na história das crianças. Não é uma questão de estarem mentindo ou não, certo? É uma questão da distinção que fazem entre a realidade e a não realidade, que talvez não seja tão definida quanto a diferença entre uma criança mais velha ou uma pessoa adulta. O professor John Saliba ensina religião comparada e pesquisou muitas das histórias de contatos extraterrestres, desmerecendo todas elas. Outra coisa que questiono é que, se essas naves estão aterrissando, supostamente fazendo um monte de barulho, por que os adultos não questionam o porquê desse barulho estar acontecendo? Estávamos no meio de uma reunião de professores. Por isso, não havia ninguém do lado de fora naquela hora. Eles deviam estar discutindo alguns temas muito importantes naquele encontro. Vai ver, é isso que me deixa mais admirado. Eu não entendo como 62 crianças podem contar exatamente a mesma história. Acho que as crianças sabem sobre discos voadores. A forma que eles desenharam o disco voador e os tais seres que saíram dele. Bom, essas imagens podem ser encontradas em programas de TV, em filmes. A maioria dessas crianças não vai ao cinema, vive no interior e os pais são fazendeiros. Eu acredito neles, porque crianças geralmente não mentem sobre coisas como essa. Sempre brincamos que as crianças viram esses homenzinhos verdes, mas eles dizem: não, mamãe, nós vimos mesmo. Estão mesmo convencidos de que viram alguma coisa e têm certeza de que não fazia parte da natureza. É que eu sou do tipo dessas pessoas que gostam de ver com os próprios olhos, certo? Então não existe essencialmente nada que as crianças possam dizer que vá convencê-lo? Eu tenho que admitir que vocês têm todas essas histórias sobre discos voadores pelos últimos 40 anos.
Mas não dá para entender o objetivo deles. Por que estão aqui? Não sei o que estão fazendo. Estão perdendo o tempo deles andando em círculos e falando com poucas pessoas que são insignificantes. Mas Hyde não vê as crianças e os eventos que elas alegam ter testemunhado como insignificantes. A evidência dela é uma pergunta que perturba todos que investigam o avistamento de rua. Por que 62 crianças mentiriam? E porque tem havido centenas de avistamentos desde então, através de toda a África Centro-Sul, mais pessoas estão acreditando nas crianças. As crianças não mentem, elas dizem a verdade. O Programa para a Pesquisa de Experiências Extraordinárias, uma organização fundada pelo Dr. John Mack, continua a trabalhar na África do Sul. Atualmente, esse programa está produzindo um documentário sobre os avistamentos.